Bora, Rafael, para as últimas informações do Corinthians nessa sexta-feira. O Osmar Stabile que se reuniu ontem com um grande banco digital para patrocinar o Corinthians, e também tem a proposta do Corinthians ao Solari do Racing, valores e também a porcentagem que o Corinthians deseja adquirir do jogador. E muita análise da vitória de ontem. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. É hora dela, hein? A instituição Mariana Pereira, a instituição Esporte Clube Corinthians Paulista, que ontem entrou em campo pelo Campeonato Paulista. Verdade, contra o Capivariano, recebeu o Capivariano, e aí tem já no início, na verdade o Corinthians perde 2 jogadores, né? Perde o Caio César, que fazia um bom jogo, mesmo ali só 15 minutos, mas deu pra ver um pouquinho do que ele pode oferecer, e depois perde o Hugo ainda, né? O lateral, tudo isso no primeiro tempo. O Capivariano vai ter um gol anulado, esse daí, por impedimento, e aí depois começam a aparecer os meninos do terrão, primeiro com o Dieguinho, e aí o Bidu, que entrou no lugar do Hugo, dá uma assistência e vai muito bem. A gente tá vendo aí o replay do lance do gol anulado do Capivariano. Depois o Guinegão com assistência do Dieguinho. A gente tá vendo primeiro esse lance, que é o gol do Dieguinho. Jogaram trabalhada por dentro ali, o Bidu dá assistência. Depois Guinegão com o Dieguinho. E aí depois o Kaique com assistência do Depay, que entrou ao longo do jogo. Foi um bom jogo do Garro também, que não começou na Supercopa e começou ontem. Ontem, então, em campo. E aí a gente falava da torcida do Cruzeiro, né? Com pouca confiança no time, bem diferente do que acontece na Neoquímica Arena. Imagina domingo, hein, Jailson? Completamente diferente. Dieguinho ali pela ponta direita, né? Moleque bom. E o Kaique, com um gol bem semelhante que ele fez na final da Copinha. Verdade. Golaço, então, e assim o Corinthians vence por 3-0. Bela assistência do Memphis. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade. É um momento muito especial pra gente. A gente vinha conversando no treinamento, eu e o Diego, que eram os únicos que ainda não tinham gol no profissional, e a gente ficava meio que se cobrando por isso, mas eu acho que aconteceu nessa noite que tudo é feito pelos planos de Deus e não tinha como ser melhor. Chegou então o dia ou a noite dos jovens. Então, mais um grande jogo. Olha aí o Guinegão pelo Corinthians na partida de ontem. Fez um gol, finalizou 3 vezes, 2 no alvo, 4 ações na área rival. Já são 6 gols pelo Corinthians. Tudo certo, tudo pronto para mais um derby. No ano passado, o Mendel Bidlovski, o Corinthians levou a melhor sobre o rival, na decisão do Campeonato Paulista, também nos confrontos ali da Copa do Brasil, e agora os dois se encontram pela primeira vez em 2026, Mendel. Exatamente, bom dia Bruno, bom dia a todos. O Corinthians, o torcedor espera que se repita nesse ano, né? Essas atuações contra o Palmeiras. Corinthians, a gente viu aí vencendo o Capivariano por 3-0 e jogadores poupados justamente para esse clássico contra o Palmeiras. E aí a garotada da base realmente aparecendo, brilhando na partida contra o Capivariano. 3 gols, a gente vendo aí garotos revelados pelo Corinthians, garotos da base do Corinthians. O Corinthians, como eu disse, poupando titulares, pensando no jogo contra o Palmeiras. O Memphis Depay entrou no decorrer da partida e até o técnico Dorival Júnior dizia que ele queria colocar o Memphis um pouco antes, para ele ir ganhando ritmo também, né? Ele que não tem jogado tanto assim na temporada, mas como o time estava muito bem em campo, ele aguardou um pouquinho, mas o Memphis entrou no final ali também para ganhar ritmo para o Corinthians para essa partida contra o Palmeiras. O Corinthians, com essa vitória no Campeonato Paulista, vai a 11 pontos, fica na 4ª colocação do Campeonato Paulista, vai subindo na tabela de classificação do Campeonato Paulista, e o jogo contra o Palmeiras é justamente pela competição estadual. Existe então a preocupação com esses 2 jogadores, a Mari destacou, 2 jogadores que sentiram ainda no primeiro tempo, né? Aos 10 minutos o Caio César sentiu o posterior da coxa direita e também o Hugo sentindo o joelho direito numa dividida ali aos 36 minutos de jogo. Segundo o Dorival Júnior, a situação do Hugo preocupa um pouco mais, mas não tanto quanto pareceu na hora do jogo. Então ele disse que o Hugo preocupa um pouco mais que o Caio César, mas não tanto assim
Então, o Corinthians avaliando o jogador, vai sendo avaliado os dois jogadores, pensando nessa partida contra o Palmeiras. É o Corinthians, então, que vem da vitória, título da Supercopa do Brasil, vitória no Campeonato Paulista e agora na preparação para o clássico contra o Palmeiras, Bruno. Pois é, então a gente vai direto para outra ponta da linha vermelha. Se liga nessa informação importante agora, fiel, do Pedro Ramiro. O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, se reuniu nessa quarta-feira com os representantes de um banco digital, de um grande banco digital. O encontro aconteceu na sede do banco. A ideia foi apresentar o projeto, mostrar valores e tratar de um possível patrocínio para a camisa do Corinthians. O clube quer que o banco patrocine a manga da camisa e a meta é aumentar ainda mais os valores de patrocínio para 2026. Hoje o banco BMG patrocina a camisa, mas o contrato se encerra nesse ano. Qual será esse banco digital, hein, que pode patrocinar o Corinthians? Se liga agora nessa próxima informação sobre o atacante Solari do Racing. O Corinthians fez uma proposta pelo atacante Santiago Solari, mas o Racing considera baixa. O Timão ofertou o empréstimo com obrigação de compra de 2,5 milhões de dólares, cerca de 13 milhões de reais, por 80% do jogador. O clube argentino pede 4 milhões de dólares, cerca de 21 milhões de reais. E aí, fiel, você acha que vale isso tudo? Comenta aí e bora pro próximo corte. Então, aproveitando que estamos falando do Campeonato Paulista, vamos ver como que o Corinthians chegou a esses 11 pontos aí com a molecada do terrão. Coisa que o Leandro Quesada vem falando aqui faz tempo. Mais terrão e menos medalhão. Exatamente, foi o que aconteceu ontem. Dorival te ouviu, Quesada. Olha lá, o primeiro tempo foi mais morno, teve um gol anulado do Capivariano. Ah! Pegou, nós vamos mostrar? Deve tá aí. Tem que mostrar, não, tem que mostrar. Eu quero ver. Deve tá aí. Eu quero ver. Gol anulado em Itaquera. Caiu em Itaquera. Como é que é? O apito impera. Não, o juiz opera. 0-0 no primeiro tempo e os gols do Corinthians saíram no segundo tempo. Os 3 dos garotos da base. O Garro era o mais badalado aí do time ontem, mas não foi o principal jogador em campo, né, Quesada? Dieguinho marcou, o Guinegão marcou e também o Kaique, né? É uma molecada boa de bola, né? O adversário também é um adversário frágil, e aí a gente precisa conceituar tudo, né? Agora, não é projeto esse negócio de usar molecada também, vamos ser sinceros, né? É mais necessidade do que projeto, porque a torneira foi fechada, não dá para contratar grandes reforços, e aí uma luz, não é, se acendeu na cabeça daqueles que comandam para entender que às vezes é melhor você usar a base, porque ela tem qualidade, em vez de ficar gastando dinheiro com um monte de gente, né? Que não resolve absolutamente nada, tem salário de 1 milhão e fica coçando o saco o dia todo. Então, nesse aspecto, o Corinthians está acertado para essa temporada. Isso não quer dizer que reforços não virão, né? Antes de ontem a gente ouviu aí o técnico dizer que ainda precisa de um cara de ponta, de 2 caras no meio e de mais um lateral. A propósito, o Caio César saiu machucado. Machucou, e o Hugo E o Hugo também, né? O lateral. Também. O Hugo não vai fazer falta, mas o Caio é aquele cara que o Dorival precisa aí, né? Foi pra VAR esse lance aí, jogador do... o cara tá um pouquinho na frente ali. Não sei não, hein? Tá. É que no jogo do Corinthians tem o VAR, né? Olha, tem o VAR. A Daiane apitou bem? Que ela apitou bem o jogo. Foi, não foi? Acho que foi o jogo do Santos que ela apitou contra o Bragantino. Ô, Sormani, aonde que tá o impedimento? Eu, na ideia do Arsene Wenger, eu não marcaria isso, tá? Por isso que eu acho que essa coisa tem que mudar. Não é um bracinho, uma cabeça que... Você viu? Eu também sou contra esse tipo de impedimento. Eu não gosto desse tipo de impedimento. Então, e aquela regra lá que ia ter um afastamento? Não, isso daí não passou. A UEFA e a FIFA brecaram essa ideia. Gol do Dieguinho. Vai continuar a confusão, então. Então. Olha lá. Jogada, é a base, é o terrão. Jogada do Bidu, do Guinegão. Pum! Gol do Dieguinho. Golaço. Primeiro gol dele com a camisa do Corinthians, menino novinho. Legal, bacana isso daí. Eu prefiro isso do que ficar jogando dinheiro fora. 28 mil. 28 mil pessoas. 28 mil. Fazia tempo, hein? Que não tinha um jogo com menos de 30 mil. Acho que mais uns 2, 3 anos. Acho que foi em 2022 a última vez que não tinha. Mas é um fenômeno, hein? Time que não é titular, quinta-feira à noite. Era um jogo um jogo que não tem tanta importância assim, vamos ser sinceros. Mas é aquilo que a gente sempre fala. É a camisa do Corinthians que tá em campo. Entendeu? É a camisa. Aí vamos ter mais... Foi um público... E se tratando de Corinthians e de fiel torcida, pra mim... Deixou uma pontinha de frustração. Mas lembrando que teve um jogo contra o Flamengo no domingo e tem Palmeiras nesse final de semana, né?
Não, Mas não também, tem tanto torcedor Não, assim? tudo bem, mas o bolso Mas não também. bate formiga? O bolso também, às vezes, né? Mas não tem. Não, tá bom o público, gente. Não, Tá bom. Ô, Fina, Tá nada. Pra esse tipo Por isso de, não pode de jogar jogo pra aí. menos de 40 mil pessoas. agora, Alfina, o que é curioso é o seguinte... Aí, ó, pera aí, que essa o gol do Guinegão agora. Sim, sim. Guinegão. Bem posicionado na área. Fazia tempo que ele não Subiu bem, marcava, é. né? Ele perdeu espaço, né? Mas ele teve até uma oportunidade de outra aí, mas... O Dorival vai explicar isso na coletiva. O que é mais interessante é que a gente elogia a base, lembrando que as duas principais peças da base ficaram no banco ontem, né? Bidon e André, ou seja, Exatamente. Bidon e André hoje são Titulares absolutos, são os titulares aí, né? Contestáveis, Principalmente o Bidon, que tá numa fase realmente incrível. E aí, ó. Estão imitando o Bruno Henrique e o Gabigol. E aí agora vai vir o gol do Kaique, que é um golaço, né? Ele faz a jogada pela esquerda. O Memphis, ó, escora. O Memphis jogou? O Memphis entrou no finalzinho. Belo gol, hein? Belo gol. Ó, Belo gol. A jogada do Memphis, Sormani, é igual aquela marcação de basquete. Presta atenção no Memphis. Ó. Foi o pick and roll. É. Ele dá o corpo para Pick and impedir roll. que o jogador... Tá aí, agora vai dar pra ver bem, ó. Espertíssimo. Corta a luz, né? E aí o Kaique faz um golaço. Chute, ó como ele pega, ó a perna, o pé dele, O a Memphis bola. foi fundamental ali. Porque O moleque Memphis foi é um cara de uma tá com técnica total- extraordinária, né? Você vê como às vezes a inteligência do cara que é diferente. Se você alia isso a um pouco mais de comprometimento, vontade, putz, esse cara... Tava demorando. O Corinthians não pode perder o Memphis. Não pode. Eu Ele é uma liberaria. atração. Eu liberaria o Memphis. É uma atração do nosso futebol. Precisamos economizar Ele faz dinheiro. bem pro Corinthians. O marketing do Corinthians tem que trabalhar para vender esse cara. É inacreditável um cara com o carisma que ele tem, jogando com a camisa que ele joga, o Corinthians não ter conseguido uma propagandinha que seja, para ajudar a pagar o salário dele. Não acredito. O Corinthians ofereceu aí já ao Memphis a possibilidade de discutir uma renovação de contrato a partir do meio ano, quando termina o contrato dele, ele vai estar na Copa e tal, né? Tá se resguardando para a Copa, isso é óbvio, para fazer uma grande Copa pela Holanda. Até acho que ele vai fazer uma grande Copa pela Holanda. Tomara que não encontre o Brasil no meio do caminho aí, né? Porque pode dar o azar do Memphis decidir contra o Brasil. Já pensou? Pode acontecer. São os enredos, né, do futebol, Mas né? me diz uma coisa. Nenhum jogador do Corinthians na seleção vai para a Copa do Mundo. Talvez, o único que Memphis tem chance é o Hugo. joga na Holanda. Vai jogar Holanda e Brasil. Você torce para quem, Quesada? Eu torço pro Brasil sempre. É? Eu respeito quem torce pra Argentina, Holanda e tal. Não. Tô dizendo o seguinte. Brasil. É porque não vai ter nenhum jogador do Corinthians. Sim. E o Memphis, Não, que é o ídolo, eu vou vai torcer. estar jogando na Holanda. Eu naturalmente já torço pra Holanda porque eu adoro o futebol da Holanda. Eu vou torcer pra Holanda até enfrentar o Brasil. Pô, Argentina e Holanda, o que eu torci pra Holanda contra a Olha, Argentina... vou dizer uma coisa pra foi- você. Se a Bolívia passar na repescagem e for pra Copa do Mundo... Você vai torcer pra E Bolívia. não vai ter... Se não tiver nenhum jogador da seleção do Santos na seleção, jogar Bolívia e seleção, eu vou torcer pra Bolívia. Por causa do Miguelito. Miguelito vai. Quem diria o Sormanha torcendo pra Bolívia? Você vai voltar por causa atrás do que você Miguelito? falou. A partir de hoje... Espera chegar mais perto da Copa. Você vai voltar A partir de hoje, minha meta é arranjar a camisa da Bolívia e dar de Ele vai- presente... não, presidente, ele vai Não, eu voltar vou dar de atrás, presente pro... ele vai voltar rapidinho, atrás. É pra sexta-feira. Só pra contar essa em 30 segundos. Empolgação. O Corinthians até topa renovar o contrato com o Memphis. Só que é o seguinte... Salário não tem como diminuir, né? Não é justo diminuir. Mas quer tirar o Rosewood da parada, que é o hotel onde ele vive, que é um negócio absurdamente caro. É o E essas hotel metas mais aí, caro né? do Brasil, né? E as metas, que são coisas com as quais eu não concordo. O jogador já Também recebe o salário Concordo para com fazer você. o trabalho dele. E outra, como é que ficam os companheiros que também não ganham? Exatamente. A Pô, eu meta sou- é absurda. Eu sou o Yuri, eu faço gol em problema não é toda... o salário, o eu problema faço gol em é toda o- final. O que... O periférico. Os benefícios. Não, mas aí eu queria saber quem que é o cara que colocou isso no contrato. Não, Augusto. O Pedro Não, o presidente, Silveira, que Eu posso fez te falar todo... uma coisa? Eu duvido que o Augusto Melo ainda tenha lido esse contrato. Você acha que não? Então ele é um irresponsável. Eu ele era o duvido. presidente do Corinthians. Porque ele não sabe ler, ele é analfabeto? Isso é verdade. Eu não sei, eu Não, não ele falei não é isso. analfabeto, não. Mas eu Acho que duvido. não, Você já viu o tamanho que é esse contrato? Não, você já viu? Pegou ele em mãos? Tem na internet. aí. Enorme. Eu duvido que ele leu esse contrato inteiro. Não, Mas e outra, ó, quem ofereceu você- isso? Foi o Não, então, staff do É isso que eu queria saber. do Memphis Porque- ou foi o Corinthians que pegou e isso, ofereceu ninguém tudo isso? aparece pra falar. Começa- Quando acontecem essas Não, coisas, não. ninguém fala. Fui eu. Não, começaram... Ninguém fala. Não aparece. Começaram as negociações e aí o staff falou, olha, pra jogar aí, primeiro, a gente quer um salário X.
Pô, esse salário tá muito alto. Tá bom, então, se a gente diminuir o salário, a gente vai querer o quê? Bônus por títulos. Ah, beleza, bônus por títulos. Quanto? Isso, pá, quase 5 milhões de reais, tá bom. Por cada título, né? Uma vez só. Se ele fizer 15 gols, pum, mais 1 milhão e não sei quanto. Se ele fizer 15 assistências, mais 1 milhão e não sei quanto. Entendeu? Então aí você vai colocando, e aí também é uma forma de obrigar o cara a se desenvolver mais. Por outro lado, eu já ouvi isso de jogador. Bônus. Ele tá para ganhar aí 3 paus se ele fizer o 15º gol. Ele tá cara a cara com o goleiro, mas o Yuri tá melhor posicionado. O que ele faz? Ele toca pro Yuri ou ele faz o gol? Pra ganhar o prêmio. Você lembra o que aconteceu com isso? Eu sou contra isso, velho. Na Copa de 90 com a seleção brasileira, né? É isso. Eu queria perguntar uma coisa pra você. O que os caras falam do contrato no Memphis? Trambicagem, picaretagem. Se fosse no Palmeiras, isso vai afetar o fluxo de caixa. Exatamente. Não é isso? E no Corinthians? É assim. É assim. No Corinthians é esquema, trambique. É isso. Não só no Corinthians, hein? E no Hoje em Palmeiras? dia. E no Palmeiras? No Como é que Palmeiras foi um descompasso. Descompasso que vai afetar Foi o Desarranjo. Olha, São Paulo que o Perrone a ironia do Sormani cabe muito bem. A gente não pode fazer essas ilações, mas a gente também não pode desconsiderar, não é, Sormani? Mas o que. Não tô falando que é do Memphis, não, tá? Não tô falando, mas o que tem de rachadinha no futebol. Quando você vê jogador de 5ª categoria com salário de 1 milhão. Pilau! Porra, é brincadeira. Mas isso é histórico, né? É histórico. Antigamente se roubava pão com mortadela. Hoje, com dinheiro ditando o futebol. Dorival falando dos meninos da base, que fizeram os 3 gols ontem na vitória do Corinthians. Vamos ver. A base do meu trabalho sempre foi isso. Eu sempre procurei em todos os clubes, independente de elenco, de momento, de situação financeira, o que fosse. Eu sempre procurei valorizar muito, porque eu acho que essa ligação do atleta da base com a equipe principal que eleva o nível de competição de uma equipe. Às vezes a gente fala em contratações, elas são importantes para darem sustentação para essa garotada poder desenvolver com um pouco mais de naturalidade, sem que se force um momento, sem que se acelere, se apresse toda e qualquer situação. Eu acho que esses garotos que estão lá serão talvez aí o maior legado de todos nós para com o clube. Eu não tenho dúvidas que esses meninos aí daqui a pouco estarão no mercado valendo aí, se Deus quiser, valores interessantes para o clube. Eu acho que esse é um compromisso que nós temos que ter de não abandonar esse tipo de trabalho, melhorarmos ainda mais as condições que são dadas dentro do clube, pontuar também que quem prepara são as categorias de base, a gente só lança, então é uma diferença muito grande isso. E eu fico feliz de estar vendo esses jogadores despontando, cada um ocupando um espaço importante na equipe, chamando a responsabilidade, o que é fundamental, acreditando naquilo que eles estejam realizando. Eu acho que é importante você ter a confiança de poder lançar, ter a coragem de poder lançar. Eu acho que isso daí, graças a Deus, eu aprendi lá atrás, e desde a minha primeira equipe, que foi Figueirense, profissionalmente, eu sempre dediquei um tempo muito grande a esses jovens valores, porque eu acredito muito nesse tipo de trabalho. Sensacional. O Dorival, ele reacende uma chama de agora, né? Porque eu também critiquei ele o ano passado pra caramba. Mas... Não, eu falo o que acontece no momento. Igual você lá com o Rodriguinho Arrascaeta. Pô, você tá muito amargo, viu? Você tá muito amargo. O Dorival... É a segunda patada que você me dá. Você tá muito amargo. O Dorival da dancinha aí. Você é muito amargo. Ele reacende uma chama do treinador brasileiro, aquele que a gente tá desacostumado a ver agora nos clubes de ponta do Brasil. Sim. E muita gente quis vender o Dorival como um cara fracassado por causa da presença super rápida dele na seleção. Eu acho que foi uma injustiça. Ele começa muito bem o trabalho na seleção, lá vencendo a Inglaterra com um gol de Hendrick em Wembley.
Quando a gente perde, a gente dá pau. Quando a gente vence a Inglaterra, a gente não sabe aplaudir. Aí o Brasil tá tomando de 2 no Santiago Bernabéu da Espanha, vai lá e busca o empate, o jogo termina 3-3. Meteram a mão no Brasil nesse jogo. Na Copa América também teve um pênalti em cima do Vini. Ali foi um trabalho que o Brasil, pelo menos, deveria chegar até a final, né? Provavelmente contra a Argentina. Que os 4-0 contra só que o que derrubou o Dorival não foram nem os resultados, tá? Também, 10% dos resultados. 4-0 em Buenos Aires. Mas ali já estava traçado que o homem ia cair lá, o anterior lá, o Edinaldo, que viria um novo comando. Isso daí não foi da noite pro dia, os caras já estavam preparando aí a cama do Edinaldo. E, como eu informei desde o início, o Ancelotti sempre foi a primeira opção da seleção brasileira. Como não tinha o Ancelotti, já que não tem vai tu, né? Então aí botou lá o Ramon Menezes, que é lá do cara do Vitória, porque o Edinaldo é torcedor do Vitória. Aí veio o Diniz já sabia que não ia ficar. O Diniz é o último cara que pode reclamar de alguma coisa. E o Dorival foi envolvido numa trama e ele acabou se prejudicando. E no Corinthians, ele reencontra um belo trabalho, diante de todas as dificuldades, politicamente arregaçado o clube, agora um pouco mais organizado, e financeiramente essa bomba que é o Corinthians aí, né? Ele falou do negócio de não pegar os louros da base só pra ele, né, senhor Mano? Isso que me chamou a atenção, que ele falou assim, eu apenas lanço, quem prepara, quem molda, quem faz o jogador é a base. Olha, eu nunca tinha ouvido um técnico falar isso. Eu tenho quase 50 anos de profissão. Perdi muitas entrevistas também. Talvez alguém tenha dito isso um dia, ou talvez eu tenha esquecido. Então é isso, fiel. Um cortezinho pra vocês aí, o Pedro Solari, Santiago Solari, né? Pode ser o novo reforço do Corinthians, sei lá, mano. 21 milhões de reais pra um jogador de 28 anos é muita grana. A gente tem o Guinegão, é melhor dar chance pro moleque. Tem o Pedro Raul, é muita grana. Não dá não, mano, na moral. Não sei se é bom, se é ruim. Alguns aqui nos comentários falou que o cara é ruim, outros falaram que é bom, mas vamos dar chance pro Guinegão, que é um jogador ativo do clube, que pode gerar muita grana no futuro. Se não me engano, o Corinthians chegou a rejeitar ano passado, quando o Guinegão começou a fazer gol na Copa do Brasil, chegou a rejeitar 20 milhões de euros pelo Guinegão. Muitos dizem que deveria ter vendido, que pode ter perdido o time mas ele é muito novo ainda, tem 18, 19 anos, então tem muita chance no Corinthians. E é um jogador que pode render muita grana. Imagine só, cara. Guinegão, uns 150 milhões, difícil, uns 120 milhões. Breno Bidon, uns 250 milhões. Cara, já dá quase metade já dá metade da Neoquímica Arena. Claro que tem premiação pro jogador, tem os valores que ele recebe, o empresário. Cada um pega uma fatia ali, né? Mas seria muito bom se o Corinthians conseguir negociar por um ótimo valor, seja no meio do ano, no final do ano. Então é isso, Fiel. Comenta aí, já deixa o seu like. E qual será esse banco digital que tá negociando com o Corinthians? Cara, eu consigo enxergar só o Nubank de banco grande assim pra chegar. Claro, tem um C6, mas um grande banco. Só vi na minha cabeça o Nubank. Comenta aí, deixa o seu like e até o próximo show. Valeu, nós.